No começo dos anos 2000, eu comprei um veleiro afundado. Um veleiro que foi para o fundo, literalmente, e que depois de resgatado estava coberto de cracas por todos os lados. Nesse episódio eu conto como foi essa epopeia e já adianto que não foi o primeiro barco afundado. Se bem que afundado daquele jeito, foi sim o único que eu comprei. Vem com a gente no Pano Mesmo, episódio 94. Eu comprei um veleiro afundado. No ano 2007 eu comprei um exemplar da revista Náutica, eu tinha esse costume, e aí ali folheando, cheguei numa das páginas, estava lá a coluna do Hélio Viana, do veleiro Maracatu. Ele tinha um blog, o blog do Maracatu, e por um tempo ele escrevia para a revista Náutica o que ia, as principais matérias do que iam para o blog dele. De novo, eu sou dos tempos do blog, né? Foi os blogs que me colocaram aqui. E nisso tava lá, caraca, que craca. E aí era uma foto de um veleiro Rio 20. E ele, o Hélio, sempre brincalhão, ele disse que era um novo tipo de craca que subia da água e é, se criava no casco do veleiro, indo até mastro, retranca, etc. E foi um baita susto, porque aquele veleiro era meu. Mas como foi que a gente chegou nesse ponto, né? Como foi que eu cheguei nesse ponto? Era ali 2007, salvo algum engano. Eu tinha um grande amigo, que hoje mora, veleja lá no céu, José Carlos. A gente fazia muito rolo. Começou com uma canoa canadense, terminou que um dia eu cheguei na casa dele com um carro velho e saí com um barco afundado e uma CB 400 1981 prata, coisa mais linda, mas que também já não tenho mais. Faz. Esse barco, qual é a história dele? Era um Rio 20, um projeto do Roberto Mesquita Barros do Cabinho, que tinha sido abandonado lá na Marina do Bracuí e afundou. Ele perdeu a tampa da gaiuta por alguma razão. Uns dizem que parou de pagar o marinheiro, de fato ele estava devendo, o dono estava devendo bastante a marina. E aí esse veleiro, numa daquelas chuvas de verão, foi pro fundo e lá no fundo ficou, virou um problema pra marina. E aí o Zé Carlos, que era um tubarão de rolo, ele ficou andando por ali pelas marinas e chegou no Bracuí e sempre perguntava, tem algum barco aí abandonado? Alguém devendo marina aí para eu negociar? E nisso falaram pra ele, tem aquele lá, tá afundado ali. Ele adorou a ideia. Ele perguntou quanto é. A moça falou, olha, se você tirar ele daqui, é seu. E dito e feito, ele era mergulhador, ele pegou, arrumou uns cilindros, foi lá e fez o barco voltar à vida. Foi aí que o Hélio Viana tirou as fotos. Tinha craca mesmo por todo o costado. Eu tinha um álbum dessas fotos do resgate desse veleiro, ainda foto de filme, revelada. Faz tempo isso. Mas eu, sinceramente, eu não sei onde tá, seria legal colocar aqui no episódio. Mas eu nem sei porque eu tô contando essa história. Mas é uma história legal. Então vamos lá. E aí, o Hélio Viana, do Maracatu, tirou essa foto. O Hélio, o esposo da Mara. E publicou no blog dele depois na Náutica. Né? E nisso, com o passar do tempo, o Zé Carlos trouxe esse veleiro para Guarapiranga, ali para Marina Silvestre. Quem fez o transporte foi o hoje meu amigo Osnil, da Transbolt. Ele transporta barcos para lá e para cá. Osnil é uma figuraça. Aquele sujeito de mau humor, mas que é legal pra Dedéu. Osnil é esse cara. E sempre que eu compro um barco fora, é o Osnil que leva, é o Osnil que traz. Mas nessa eu até processei o Osnil pra verem o encrenca. Nisso, o barco caiu da carreta no transporte e além de afundado, cheio de crack, ele estava partido ao meio no lado de Boreste. No lado direito, no lado de Boreste, ele estava partido ao meio. E eu sei que eu virei dono desse barco. Na época, a empreitada era um pouco grande para mim. Eu chamei meu amigo Fábio para ser meu sócio, que topou. A gente não tinha que pôr dinheiro nenhum. A gente basicamente tinha que reformar o barco. O Zé morava ali no Terceiro Lago, numa casa ali na rua Dinorá de Carvalho, ali no Terceiro Lago, na Guarapiranga. E ele cedeu espaço pra gente, que foi bom, mas foi terrível. E a gente não ia pagar nada e podia fazer a reforma lá. Então, todos os finais de semana, eu e o Fábio, a gente ia lá
reformar o nosso veleirinho, porque nós teríamos, enfim, um veleiro de oceano. Na época eu tinha, salvo engano, era um Hobby Cat ou um Hobby 3.9, era monotipos. E finalmente eu teria o meu primeiro veleiro de oceano, isso me deixava muito feliz. Só que ele estava com cracas por todos os lados e e rachado ao meio. Era praticamente uma aspirina, branco com um racho no meio. Mas nem branco ele era encarnado vermelho. Aliás, só que a gente só foi descobrir isso muito tempo depois, quando tirou as cracas. Mas era craca demais. Parecia que tinha muita craca por fora, mas tinha muita craca dentro. Tinha craca, depois que a gente abriu, tinha craca até dentro do tanque de água doce. Claro que a gente deu o nome de craca à toa, né? E aí eu escrevi para a revista Náutica, falei, olha, que aquele bar, sabe aquele barco lá? É meu e do meu amigo Fábio. Eles até publicaram na seção de cartas o meu recadinho. Dizendo, ó, a gente comprou e eu não sou maluco não. Talvez seja um pouquinho. Mas enfim, a gente começou então um calendário, compramos muitas ferramentas, roupas especiais, Tyvek, coisa chique, pra gente ir lá pra missão das cracas. As cracas, quando você tira o barco da água e elas ainda estão molhadinhas, elas até que saem com uma facilidade, mas depois que secam, elas viram verdadeiras navalhas. Mas ainda assim, a gente empolgado com a ideia de ter um veleiro de oceano, eu saía de Santos e ia lá pro terceiro lago da Guarapiranga. Eu subia, encontrava o Fábio na casa dele, o Fábio morava ali no Jabaquara, e ali a gente ia junto, muito tempo. Demorava mais para chegar do que para qualquer outra coisa. E lá a gente primeiro tinha que fazer consertar o remendo, né? Por sorte eu tenho alguma noção de fibra, então o remendo foi o menor dos problemas. Eu processei o Osnil porque deixou cair o barco da carreta e não pagou. Aí ele assinou um documento dizendo que se ele não consertasse em 5 dias, 30 dias, eu não lembro, faz muito tempo, ele pagaria uma multa diária de tantos reais. E claro que ele não arrumou, só que ele assinou o documento. Então, tadinho do meu amigo. Eu processei ele, ganhei, claro, e deu para fazer uma grana com isso daqui. Não, nada muito absurdo. Mas foi uma grana que deu pra gente comprar ferramentas e ajudar a tocar. Porque era muita coisa. A gente precisava lixar todo o barco e deixar ele livre das cracas. Nós conseguimos, tiramos tudo. O interior, nós deixamos o barco totalmente oco e sem uma craca sequer. E por fora também, além de estar com o remendo consertado, eu tenho poucas fotos, infelizmente, mas a gente conseguiu deixar ele bem arrumadinho. O problema é que a gente só tinha o casco. O mastro foi condenado porque ficou muito tempo embaixo d'água e tinha umas empenagens. Talvez até o mastro a gente conseguisse utilizar, mas retranca a gente já não tinha. Ok? Mas não tinha não tinha nada. A gente perdeu tudo. Ficou literalmente só com casco. Aí eu lembro que nós fomos num São Paulo Boat Show desses aí, esses lancha show, e a gente foi no stand da Nautus fazer um orçamento do que a gente ia precisar de catraca, moitão. E aí o vendedor lá, o cara da Nautus, ele virou assim pra gente, eu lembro, como se fosse hoje, ele disse assim, mas isso vale a pena? Ele queria dizer em dinheiro, né? A gente pensava, claro que vale a pena, a gente não gastou praticamente nada no barco, fez um rolo, mas é claro que ali já ficava a dica de que talvez não valesse tanto a pena assim. O fato é que a gente começou a perder, e eu uso a palavra perder porque foi literalmente isso mesmo, todos os nossos finais de semana da vida, a gente ia lá sábado e domingo, lá pro Terceiro Lago, lá pra Rua de Norá de Carvalho, na Guarapiranga, e ao invés de estar velejando, a gente ficava lixando e comendo pó. Para mim foi bem ruim, porque mesmo a gente utilizando bastante EPI, eu desenvolvi uma asma depois daquela lixada toda ali. Essa parte não foi legal. Mas chegou um dado momento que tudo se acaba, né? Então a parte da limpeza acabou e a gente ficou com o barco pronto. Barco inteiramente pronto. Pronto, o que eu quero dizer pronto. A gente ficou com um barco sem craca, que era o nosso objetivo.
E aí foi hora de fazer conta e, de fato, o cara da Nautus, ele tinha razão. O que a gente ia gastar com ferragens, equipamentos novos, a gente ainda tem que fazer todos os móveis lá dentro. Num momento foi legal, a gente até copiou umas ideias lá do Fazanelli de fazer modificações no interior do Rio 20, fazer ele para 2 pessoas, e mais aumentar a área de cozinha. O Fazanelli tinha um projeto clássico parecido com o de 20 pés também. Então a gente imaginou fazer um lado só a cozinha, um lado a cama. E a gente imaginou bastante, fez muitos desenhos, fez muitos projetos, muitos planos, mas a realidade se impôs. Para mim, o que começou a pesar é que eu não velejava mais e não ficava em casa mais. Sábado e domingo, religiosamente, quando o tempo permitia, estávamos lá. Isso durou uns 4 meses. Um caminho longo. A gente não pagar foi uma grande. O local foi uma bênção disfarçada, né? Porque também quando chegou a hora da gente, vamos dar um tempo. Daqui a um mês, 2, a gente volta. E aí é hora de começar a fazer a parte de deixar ele bonito, fibrar de novo. A gente tinha o plano de fibrar todo o casco de novo com epóxi. Muitos planos. Na época, a gente fazia parte de vários grupos de construção amadora de veleiros. Um deles era o Hovercrafts e Veleiro, do Leandro Costa, lá do Rio Grande do Sul. Ah, grupo bacana, a gente aprendia muito, mas basicamente era só conversa fiada, assim, né? De prática mesmo, fazer mesmo, muito pouca gente fazia. E aí veio uma das primeiras coisas que eu aprendi sobre construção amadora de barcos, que é assim, normalmente quem constrói veleja muito pouco. Fica mais viciado, talvez, ou tenha mais objetivos de construir do que de velejar. E eu não queria ser esse cara. Eu queria velejar. E nisso a gente não pagava mesmo, foi ficando, foi ficando, foi ficando. E aí, como a gente não pagava, um mês viraram 2, virou 2, 2 viraram 4. Daqui a pouco tava um ano lá parado. E nesse tempo aconteceu de eu comprar um Day Sailor, o Brisa, e depois o Brisa, porque virou anos depois. Aí do Brisa eu fui para um Rio 20 mesmo, o Cusco Baldoso, meu segundo Rio 20. Esse primeiro Rio 20 a gente acabou vendendo, salvo engano, o Fábio vendeu para o próprio Eduardo Silvestre, lá o pessoal da Marina, conversou lá, arrumou alguém para comprar, alguma coisa assim. A gente pegou uma meia dúzia de dinheiros lá, nada, muita coisa, porque a gente não tinha nada, né? A gente tinha um casco melhor do que a gente pegou, mas ainda não era um veleiro. E também eu queria voltar a velejar, eu queria voltar para o mar. Isso aconteceu outras vezes. Uma outra vez, quando a Alice, minha filha, nasceu, eu achei que não estava dando para velejar. Eu vendi o rio, que não ia dar para velejar porque ela era pequenininha. Com 8 meses de gestação, a gente velejou no mar e teve um princípio de incêndio. E aí eu olhei para a barriga da mãe dela, achei que talvez eu estivesse exagerando um pouquinho. E aí eu dei um tempo de velejar. E aí eu comecei a construir um Tique 21 na garagem de casa. Mas isso foi uma outra ideia também que passou. Mas falando do Rio 20, esse Rio 20, esse em específico da história de hoje, o Krakatoa, foi um projeto que não se desenvolveu, não foi para frente, mas me ensinou muito. Eu aprendi ali a usar muitas ferramentas que eu não conhecia. Chico, a gente tinha uma pleiade de ferramentas, e também desenvolver técnicas para resolver aqueles problemas. Aquilo lá já me mostrou que o velejador, ele é, antes de qualquer coisa, um resolvedor. Vai aparecendo as questões, você vai buscando soluções. O Fábio, ele era um pouco diferente de mim, eu já saio fazendo, ele não, ele pensava bastante, ele pesquisava, ele tinha sempre um plano, e teria sido legal velejar com esse barco, mas não aconteceu. Uma das ideias que eu tinha era só fazer anteparo estrutural, mas o Fábio já não ia concordar com isso. Era só fazer anteparas estruturais e deixar ele bem oco lá dentro, sem nada. Quer dormir, bota um colchão ali, um saco de dormir e dorme. Mas ali também eu não estava sozinho no projeto, isso eu seria voto vencido. Mas teria muita coisa, a gente teria que reconstruir o leme,
A quilha tava ok, mas a gente tirou ela. Eu nem imagino como é que nós dois sozinhos. Tirar foi fácil porque a gravidade ajuda, mas colocar de novo. Mas não seria o fim do mundo. Mas teria pintura. E o doido disso, o Zé era muito doido. O doido disso é que no mesmo terreno dele ali, a gente ficou no fundo da edícula dele. Ao lado tinha um Fast 345 que o Zé tinha comprado na mesma situação e tinha vendido para um piloto de avião. E estava fazendo a reforma lá. E ele tinha comprado também um casco abandonado, um Fast 345 abandonado lá no Bracuí. E aí fica a dica, porque de fato, se você passeia pelas marinas, se você tem tempo, quer comprar barco, quer achar uma oportunidade, se tiver tempo, passeia pelas marinas, vai entrando, vai perguntando se tem alguma coisa lá abandonada, algum barco que não paga a marina faz tempo. Marina tem muita inadimplência, mas muita mesmo, é um negócio complicado de administrar. E claro que agora, no pós-pandemia, o mundo tá um pouco doido, mas daqui a pouco o barco vai continuar sendo barco. As coisas voltam ao seu normal. Muitas pessoas compram o barco na empolgação, e principalmente hoje em dia, que tem esses videozinhos de internet que dizem que se você comprar um barco e ir morar a bordo, todos os seus problemas se solucionarão. Mas na verdade, um barco é um amplificador. Se você tá bem, você fica muito melhor, mas se você estiver mal, ele amplifica e sua vida fica pior ainda. Fugir de barco, fugir da vida indo para um barco é uma das piores escolhas que o ser humano pode fazer. Mas, né, cada um vai descobrindo o seu caminho. E nisso, mas mesmo assim, então, se você for passeando por marinas, eu lembro que durante uns anos eu advogava para a Marina Chinem. A gente limpou a marina lá dos inadimplentes, foi em quase 10 barcos de uma vez, assim. E o Chinem acabava vendendo a preços populares, por assim dizer. Porque fica ocupando espaço e, na verdade, para ele é melhor colocar. Ele não quer um barco, né? O dono da marina ele quer usar aquela vaga e receber uma mensalidade por ela e fazer o negócio dele girar. Né? Barco, para ele, acaba sendo só algo que ocupa espaço. Mas foi isso. Sou grato ao que aconteceu. Não me arrependo. No geral, não me arrependo das cagadas que eu fiz. Mas essa foi um pouquinho demais. Ficou só o gosto ruim por causa da asma. Ela tá bem controlada, faz anos que eu não tenho crise. Mas eu tive momentos esquisitos ali por causa daquele pó. Que eu inalei, eu ficava tossindo por dias e saía o pó, sabe? Ia pra fora ali, aquele pó de vidro. Não é de Deus, não é coisa boa. Não recomendo essas coisas a quem puder evitar. Também ali, só para finalizar, ficou muito claro para mim uma coisa que eu tenho até hoje. É que o mais caro da vida não é o dinheiro, é o tempo. E para mim, para eu que sou navegador, eu gosto de navegar, eu gosto da atividade de navegação, ficar preso construindo era muito chato. Eu tinha a perspectiva de navegar com aquele barco e demorava, e eu percebi que ia ser bem mais demorado do que a gente imaginou. E isso ficou angustiante, acabou inviabilizando com certeza o projeto. Mas o Rio 20 é um excelente veleiro, eu tive outro depois, o Cusco Baldoso, comprei ele em Paraty. Nós navegamos sem banheiro por toda a Baía da Ilha Grande. Eu e o Fábio trouxemos ele de Ubatuba, de Paraty até o canal de Bertioga, numa navegação. Foi minha primeira grande travessia em mar aberto. Muita coisa certa, muita coisa errada. E deu tudo certo na medida do que foi possível. E se eu recomendo o Rio 20 para alguém, eu recomendo para quem estiver começando, é um excelente barquinho. Mas se você está pensando em comprar um Rio 20, talvez você devesse pensar, prestar um pouquinho mais atenção no Atoll 23, que é o irmãozinho dele, um pouco mais comprido e que eu ainda prefiro. Vai parecer uma grande sacanagem, porque durante muito tempo eu falei muito do Rio 20 e não é que eu não goste dele, é porque eu fiz isso. Eu fiquei um ano no Rio 20, um ano e pouco, e fui pro Atoll 23 logo depois. Teve um pequeno hiato quando eu construí o Tique 21, que também não foi para frente. Mas eu cheguei a construir os cascos. E aí eu fui pro Atoll 23 e eu vi que barco marinheiro, tanto quanto o Rio 20, mas que acaba entregando um pouquinho mais por uma diferença muito pequena de preço, mesmo nos valores atuais. Fica aqui a dica. Muito obrigado por acompanharem mais essa história aqui do Juquinha e vamos sempre no pano mesmo.